Olá, meus amigos. Passadas as eleições, é importante que nós façamos uma análise e observemos o que de fato aconteceu. Nós vimos que nessas eleições, em 4 regiões, o partido de esquerda, ele perdeu em 4 regiões e ganhou em apenas uma região. E nessa região onde logrou vitória, é exatamente a região mais pobre, né? Então, o que acontece? Uma região dominada por governos de esquerda, que não deixam o desenvolvimento e a riqueza chegar na ponta, uma região que fica dependente desses governos de esquerda. Quando chegam as eleições, continuam votando nos partidos de esquerda, e novamente esse ciclo vicioso ele vai se perpetuando. Nas outras 4 regiões, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, a esquerda não teve maioria. E é justamente os estados onde nós temos mais desenvolvimento, menos analfabetismo do que na outra região. E aqui no nosso meio a gente vê uma maioria ainda maior, né, a formação de uma maioria esmagadora que não votou nos partidos de esquerda, né, nossa região aqui dizendo Centro-Oeste, estado de Goiás e na nossa capital. 90% aqui dos nossos colegas votaram contra a esquerda comunista. E os poucos que votaram com a esquerda, pelas pesquisas e pela análise que eu fiz, eles se enquadram nos extremos etários, né? Então, são pessoas mais velhas, né, idosos, ou são jovens universitários ou recém-saídos da universidade. Os mais velhos, esses poucos mais velhos, com mais de 70 anos, mais de 65, enfim, pessoal mais idoso, que votou na esquerda, são pessoas que viveram ali um momento do regime militar e foram militantes, né, durante o regime militar e, de certa forma, têm algum trauma aí da ditadura militar e, portanto, votam com a esquerda. O engraçado é que eles têm esse trauma da ditadura militar e não se assustam com a ditadura do judiciário, né? Quer dizer, são 2 pesos, 2 medidas. E uma outra parte são aqueles que já ocuparam ou estão esperando um carguinho nos governos de esquerda. Então, pessoas mais velhas que estão à espera de um carguinho, que já ocuparam um cargo, e estes que são militantes e têm aí um ranço do regime militar. Os mais jovens são aqueles universitários ou recém-saídos da universidade que foram contaminados pela militância, né? Tanto a militância docente quanto a militância discente. Mais discente do que docente, hoje em dia, porque de fato há alguns professores militantes, mas não é tanto quanto na nossa época de universidade, em que professores de outros cursos entravam na sala de aula para fazer realmente a retórica, né? Aquela retórica utópica socialista. Mas é um movimento discente muito forte, né, das juventudes socialistas que acabam contaminando e convencendo o ambiente, né? É uma coisa que é cultural.
cultural, as festas, os movimentos, encontros de estudantes, congressos de estudante. Então, isso acaba gerando uma cultura da moda. E, obviamente, que isso acaba contaminando a maior parte dos estudantes. Na minha época mesmo, né, anos 90, havia uma disputa da esquerda, e na época Fernando Henrique presidente, e era aquela coisa, né, fora FHC, fora FMI, e Fernando Henrique vai sucatear a universidade pública, vai privatizar a universidade, e vocês vão ter que pagar a mensalidade, essa universidade vai ser degradada, sucateada. E isso aí, obviamente, que agitava, né, a militância estudantil. 97 para 98, 98 houve a eleição, o Fernando Henrique foi reeleito e nada disso aconteceu, não privatizou-se universidade nenhuma, pelo contrário, né, houve uma expansão da universidade pública. Justamente nessa retórica, né, da defesa de uma universidade pública, de qualidade, gratuita, ensino, pesquisa, extensão. Então esse discurso ele é realmente forte e acaba gerando um movimento estudantil, um movimento das massas de estudantes realmente muito forte. Mas e só retórica, né? Na minha época eu lembro muito bem, somos contra o Plano Amazônia, contra o imperialismo norte-americano, contra o FMI, e essa coisa toda da retórica esquerdista. E a mesma coisa acontece, né, esse ano, né, uma contaminação da militância com discursos de ditador, nazista, genocida, canibal, pedófilo, misógino, homofóbico, gordofóbico, racista, assassino. Então, essa militância estudantil foi contaminada por esses discursos de ódio, assim como nós nos anos 90. E esse ano muito pior, né? Com predicados, com adjetivos realmente canibal, pedófilo. Isso aí é realmente muito forte. Acaba contaminando de uma forma destruidora. Juntamente com o consórcio de comunicação, que acaba divulgando isso, né? O consórcio de comunicação formado pelos grandes veículos de TV, jornais, a imprensa de forma geral. Cúpula do judiciário também envolvida nesse grande establishment, né? E alguns políticos marotos, né? Principalmente da região lá de cima, como nós vimos, aquele pessoal que alugava, né? Tinha um apartamento para guardar malas de dinheiro. As grandes corporações capitalistas, né? É um engano nós pensarmos que a esquerda é contra o capitalismo. Pelo contrário, é a favor de um capitalismo de compadres, né? Apenas algumas grandes corporações são escolhidas para serem as super campeãs, né? E aí nós vimos, por exemplo, empreiteiras, canais de TV, mineradora, como a gente viu, um grande super campeão aí da mineração, frigorífico, né, daqui de Goiás, montadoras de veículos, laboratório também envolvido, plano de saúde, na área de saúde também tem dois super campeões, bancos também, pelo menos dois nacionais aí, escolhidos para serem os financiadores do socialismo. Então, não há, na verdade, uma concentração de riqueza na mão destes e, obviamente, dos políticos, né, que se locupletam desse sistema.